Olá, meus amigos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Muito gratificante revê-los nessa noite. Estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus, aprendermos um pouquinho da palavra dele. Eu sempre digo que aprendemos um pouquinho, porque a palavra de Deus ela se renova constantemente. Passagem que você lê hoje pela manhã, se você for ler agora, Deus vai falar com você de uma maneira, de uma forma diferente. Então, realmente, ela se renova em nossas vidas. Então, que Deus seja gracioso conosco, derramando seu Espírito sobre nossas vidas e nos abençoando naquilo que estudarmos hoje. Ok, Amém. Marcos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maldição no acampamento. Mas antes de tratarmos desse assunto, Marcos, por favor, nos eleve a Deus em oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, estamos mais uma vez na Tua presença, nesse momento, prestes a abrirmos a Tua palavra. Nesse momento, o Senhor possa se fazer presente na pessoa especial do Teu Espírito Santo, Amém, que Ele Senhor. possa ser o nosso guia, que Ele venha nos conduzir através da Tua palavra e que Ele possa usar o Teu servo Lutervan, que estará à frente desse estudo, mas que o Senhor também possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que essas palavras possam ser acolhidas e guardadas, pois nós sabemos que essas são as palavras que trazem vida. Por isso, nós te agradecemos nessa noite, mais essa oportunidade, essa bênção de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Claudia está chegando. Meus queridos, se vocês acompanham aí cada semana o livro de Josué, certamente vocês sabem do que nós vamos falar nessa noite. Sobre um acontecimento, sobre um pecado que acontece exatamente ali na entrada do povo de Israel na terra de Canaã. O texto que nós abrimos a nossa meditação de hoje está aqui. Josué capítulo 7, versículo 13. Deus está falando para Josué: dispõe-te, ou seja, levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Dentro do livro de Josué, eu acredito que o capítulo que a gente pode dizer que é sombrio é o capítulo 7. Se você ler todo o capítulo 7, o que aconteceu desde o início até o final, quando Deus coloca às claras ali o pecador, você, você olha assim e fala, puxa vida, como que foi terrível esse acontecimento. Então, o que o capítulo 7 de Josué mostra para nós? O que ele nos apresenta? Ele nos apresenta o desafio do ser humano diante das ordens de Deus, né? Um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Veja, um mortal desafiando o eterno. Então, nesse capítulo 7, aqui nos é mostrado o juízo de Deus sobre o pecado e a forma como Deus, misericordiosamente, como que Deus trata o pecador antes de aplicar uma sentença. Interessante que a palavra de Deus, pelo menos umas duas ou três vezes que eu me lembro, no livro de Ezequiel, Deus ele diz assim: eu não tenho prazer na morte Do ímpio. do ímpio, na morte do perverso. Veja, é um ato estranho para Deus lançar juízo, é um ato estranho para Deus destruir. Eu fico imaginando quando Deus teve que aplicar alguns juízos aí relatados na história bíblica, como que deve ter doído no coração de Deus? Ok? Então,
O capítulo 7 aqui de Josué, ele vem nos mostrando como que Deus trata o pecado, como que esse Deus misericordioso ele trata o pecador e a sentença, não é? É, vamos dizer assim, a sentença negativa, ela é o último ato. É quando todas as oportunidades foram esgotadas. Então, a gente encontra isso desde Gênesis, capítulo 6, que eu me recordo assim, até Apocalipse, que é o fim do pecado, não é? Esses dias, o Omar falando sobre o fim, não é? O que é o fim? É quando o grande conflito, ele... Foi você, Omar, que falou sobre... Queria falar sobre o Ah, fim? a gente sempre fala, né, Lúcia? Você... É, É, mas eu não me lembro. Quer dizer, é uma coisa tão comum, não é? Tão normal. A gente isso. sabe o que nos reserva, o propósito de Deus, né? Exato. Então, quando a gente fala do fim, a gente fala o quê? Do encerramento desse grande conflito que se originou no céu, se estendeu para a terra e nós estamos no meio dele. Então, hoje, o tempo que nós vivemos é a oportunidade que Deus está nos dando para entrarmos no quê? Na aliança, na aliança aí com o Senhor, não é? Então, vamos lá. Adiantando aqui, exemplos, nós falamos na lâmina anterior o quê? A graça sempre precede o juízo, ok? A graça sempre precede o juízo. Você pode dizer que graça é salvação, é oportunidade, não é? Então, olha só, o dilúvio. Deus, no capítulo 6 de Gênesis, Deus diz que vai destruir a terra, porque o pecado do homem chegou a um nível tal, não é? Que tornou-se insuportável para Deus. Deus só deu 120 anos de graça. Foi o tempo em que foi o tempo que Noé teve para construir a arca, ok? Mas também no período em que a arca estava sendo construída, mensageiros estavam anunciando que haveria de vir um dilúvio, ok? Outra coisa, você vai encontrar Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra também foram reservadas aí para condenação. Mas antes dessas duas cidades serem destruídas pelo fogo, por fogo e enxofre, anjos foram a Sodoma. Para quê? Apresentando à casa de Ló, a sua família, graça. Então, antes de fogo descer dos céus, houve um tempo de graça. Israel e Judá, as duas divisões aí do povo de Deus, o reino do norte, o reino do sul, profetas foram enviados para fazer o povo retroceder do pecado. Caso aceitassem, maravilha. Caso rejeitassem, o pecado geraria o cativeiro. E assim aconteceu com Israel, que caiu em 722, e com Judá, que caiu em 608, ali nas mãos de Nabucodonosor. Boa noite, Luísa. Boa noite, Claudinete. Boa noite, Laudice. Boa noite para Sejam todo bem-vindas mundo. todas. Obrigada, Deus Então, abençoe. no capítulo 7, a gente encontra, capítulo 6 e capítulo 7 de Josué, você encontra vitória, você encontra traição e você encontra derrota. Ok? Você vê, até esse ponto aqui em que Jericó foi tomada, você poderia dizer que Israel ele estava colecionando medalhas. Porque tudo quanto eles tocavam, tudo que Deus mandava eles fazerem, o Israel fazer,
ali tinha a aprovação de Deus, ali tinha a vitória. Eles saíam, né, felizes porque o Senhor era com eles. Você vai encontrar a travessia do Jordão, que foi uma vitória, porque era a época das cheias e eles passaram de um lado para o outro, obedecendo ali as ordens de Deus. Você vai ver a entrada em Canaã e os memoriais que foram erguidos, né, como lembrança de que o povo atravessou o Jordão e lembrança também do cuidado de Deus com o seu povo. Em Gilgal, quando o povo celebra ali a primeira Páscoa, o rito da circuncisão é a renovação da aliança. E, por último, até o capítulo 7, você vê Deus e o homem atuando para a queda de Jericó. Então eram vitórias. Lá no quadro de medalhas, lá tinham todas essas medalhas que Israel havia conquistado com o poder de Deus. Bom, aí Jericó, para a época, era uma grande cidade e ela foi derrotada, ela veio abaixo. Nas montanhas havia uma pequena cidade, não do porte de Jericó, chamada Ai, e diante, né, do que o povo fez em Jericó, tomaram a decisão de subir a Ai e conquistar a cidade. Então, abra sua Bíblia no capítulo 7 de Josué e a gente vai acompanhar praticamente todo esse capítulo. O capítulo 2, ou melhor, o capítulo 7, versículo 2 em diante, nós lemos Josué, capítulo 7, verso 2 em diante, até o versículo 4, 2, 3 e 4. Alguém gostaria de lê-los? Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Verso 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Obrigado. Queridos, duas perguntas. O que aconteceu? Onde estava o erro? O que vocês me dizem? Por que Israel foi derrotado diante de um inimigo tão inferior? Pecado de Acã? Sim, o pecado de Acã, não é? Mas ok, Uhum. o Claudinete, tá, a gente vê aqui o pecado de Acã, mas foi somente o pecado de Acã? Não. Ô, Tevan, será que é o fato de que eles ali nem, a princípio ali, Deus ele deu as instruções para Jericó, mas ali parece que foi enviado homens, né? Foi, teve aqui assim não pediram, né, a orientação de Deus, seria isso? Ah, interessante, interessante, né? Mas veja, isso aí, Claudinete, que você falou, é o ponto número um, e o que o Uhum. Marcos falou, o número dois, certo? Uhum. Bom, seguramente, tá? O erro não estava em Deus. Por Com quê? certeza. Olhe 40 anos antes, desde que saíram do Egito, o povo, Deus supriu, não é? Deus foi providência para o povo em todos os aspectos. Às vezes eu paro e eu fico pensando, poxa, 2, 3 milhões de pessoas no deserto, alimentar essa multidão.
essa multidão, o consumo de água. Veja, o deserto é um lugar aberto, um lugar onde ataques poderiam vir das nações ao redor. O povo estava aparentemente desprotegido. Eles estavam fora das cidades, fora dos muros de proteção. E você vê, Deus guardou o seu povo em todos os aspectos, provendo água, provendo alimento, a roupa não se desgastou. Acredito que o sapato cresceu nos pés da criançada. Pô, gente, se a roupa não desgastou, Deus poderia fazer crescer o sapato também, não é? Mas aí não está na Bíblia, isso aí é pensamento meu. Mas então, você vê a mão de Deus. E o que acontece? Acontece que, de repente, eles provam a derrota pela primeira vez em 40 anos. E o pior, eles provam a derrota exatamente na terra que era a terra da promessa. Será que Deus trouxe o povo do Egito para fazê-lo perecer na terra da promessa? Não, não é isso. Então, ao estudarmos o capítulo 7, a gente descobre aí lições importantes sobre como podemos ser derrotados em nossa batalha contra o pecado. Eu acredito que todos nós já passamos em maior ou menor grau, aí no decorrer da nossa vida, que a gente foi derrotado, né, diante do pecado. Que bom que a derrota lá nos tornou mais experientes, nos voltamos para Deus, renovamos a aliança com Deus e estamos aqui hoje. Não é? Louvado seja Deus por isso. Como corrigir nossas falhas? Esse capítulo também mostra para nós e como evitá-las no futuro. Errar uma vez, ok. Errar de duas para lá, não é? Aí já não é um acidente, né? Poderíamos dizer que é perseverar no erro. A gente vai ver também, diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados, né? Você vai ver como que Deus, um Deus amoroso, como que Ele está ansioso para renovar a aliança conosco. O Deus que não tem prazer na morte do ímpio, Ele está sempre correndo atrás do ser humano para trazê-lo de volta. E quando você vê o plano da redenção, é exatamente isso. Deus, podemos dizer que ele se nivela à estatura do homem para poder salvar o homem. Viver a experiência do homem, se igualar ao homem, mas sem pecado, para poder entender o que o homem sofre e poder resgatá-lo. Não é? Agora, veja bem, isso aqui é algo que a gente vê com uma frequência muito grande. Vocês já repararam que muitos têm uma compreensão equivocada de Deus? Olham para o Deus do Velho Testamento, mas que Deus rigoroso, que Deus vingativo, que Deus severo, pronto para destruir. Qualquer coisa desce fogo, qualquer coisa manda matar. É esse Deus que o Velho Testamento apresenta para nós? Um Deus sem misericórdia? Por outro lado, essas mesmas pessoas olham para o Novo Testamento e dizem: não, o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, misericordioso, tão amoroso e tão misericordioso que ele se deu pelo pecador. Qual é a grande verdade disso aí? O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus que morreu na cruz. O mesmo Deus que enviou o dilúvio, que enviou fogo sobre Sodoma e Gomorra, é o mesmo Deus que desceu do céu, se fez Deus conosco, assumiu os nossos pecados, a nossa culpa, morrendo numa cruz. Mas como entender isso então? O que o Antigo Testamento quer nos ensinar aí com essa outra face de Deus
que é pintada tão negativamente. E a gente, conhecendo Deus como a gente conhece, a gente vê que não é assim como é pintado, que é, vamos dizer assim, que essa face de um Deus vingativo, severo, pronto em castigar, sem misericórdia, vamos dizer assim, essa caricatura aí foi pintada por Satanás. Ok? Então, o que o Antigo Testamento quer nos ensinar? O povo de Israel ia ser estabelecido na terra da promessa. Todo aquele percurso dos 40 anos no deserto, eu uso dizer que o deserto foi uma escola. O povo tinha que desaprender a vida, o estilo que aprendeu lá no Egito e adotar, pela obediência, um novo estilo de vida, pautado aí na obediência a Deus. Então, ao mesmo tempo que o povo estava sendo ensinado, estava entrando em Canaã, Deus não poderia permitir que pecados, Deus não poderia fazer vista grossa para pecados, porque se ele assim o fizesse, toda a estrutura do povo de Israel estaria lançada por terra. Tudo aquilo que Deus tinha para aquele povo, que fosse um exemplo para os outros povos da terra, que fossem representantes, um sacerdócio real, uma nação santa, se Deus permitisse que o pecado coexistisse com esse propósito de Deus, Israel não seria nada diferente das nações ao redor. Então, a forma severa como Deus tratou o pecado era para diferenciar o povo dele das outras nações, em que o pecado era uma coisa comum. Não é? Você olha para o povo de Israel no deserto, ou então entrando em Canaã, você vê que em muitos casos o pecado foi resolvido imediatamente. Vocês se lembram daquele episódio do camarada pegando lenha no sábado? Não é? Aquele episódio aconteceu que ele foi julgado depois do pôr do sol, condenado e apedrejado. Foi uma sentença imediata. Mas por que Deus agiu dessa maneira? Agora, hoje, nós vivemos aí no finalzinho, vamos dizer, do tempo de graça para esse mundo. Estamos quase que no encerramento do grande conflito, embora muita coisa ainda tenha pela frente. Será que o Deus lá do passado, do Velho Testamento, é diferente do Deus hoje que vai julgar esse mundo? Não. Não, é o mesmo Deus. Veja, lá tinha um propósito para a sentença ser imediata, mas a sentença vinha e atingia o pecador. Hoje acontece a mesma coisa. A sentença virá e atingirá o pecador no dia do juízo. Bom, que tempo é esse que nós estamos vivendo hoje? O tempo é um tempo de graça, é o tempo final de graça. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um tempo de juízo que antecede aí a vinda de Jesus, é um tempo de graça. O juízo investigativo é um tempo de graça. E nesse tempo de graça, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá cada dia para que o nosso caráter seja transformado e seja semelhante ao dele. Né? Capítulo 6. Capítulo 6 tem uma ordem de Deus que a gente não pode deixar passar. Deus, ele orienta o seu povo antes da tomada de Jericó. Deus disse, olha, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis,
e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. É uma ordem clara? Muito claro. Claro. Muito clara. Não tem o que tirar e não tem o que colocar aqui. Deus foi claro, olha, Jericó é uma cidade condenada. Não tome nada dessa cidade. Então, ouro, prata, bronze, esses utensílios aí, esses metais, eles deveriam ser dedicados ao tesouro de Deus. O que me faz lembrar aqui, Omar, Marcos, quando a gente fala das via festa das primícias, os primeiros frutos, os primeiros frutos eram dedicados ao Senhor. Então, quando você olha para Jericó, Jericó também, aquilo que, vamos dizer, compraria de Jericó, Fechou a porta, né? Será? Não é a primeira vez. seria dedicado ao Senhor. Então eram primícias, ok? Aí o versículo 19 vem trazendo isso para nós. Porém, toda a prata, o ouro, os utensílios de bronze, de ferro, serão consagrados a quem? Ao Senhor, Adeus. a Deus. E irão para o seu tesouro, irão para o santuário, para o templo. Não é? No caso ali, ainda era a tenda da congregação. Mas Deus está dizendo: isso aqui é meu, não toque. Isso aqui é primícias, não toque. Ok? Mas preste atenção, eu destaquei aqui em azul. Esse prata, ouro, utensílios de bronze e ferro são coisas Condenados. condenadas. Mas essas coisas condenadas foram consagradas ao Senhor. Sim. É interessante que coisas condenadas aqui e consagrados aqui é a mesma palavra. Ok? Aqui é não toque. Por quê? Porque pertence ao Senhor. Então vamos ver essa palavra. O verso que nós lemos para a abertura da nossa meditação foi esse aí. Josué 7, verso 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, ou Zabdi, né? Filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema. E fez o quê? E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Queridos, você observa um detalhe nesse texto. Prevaricaram, está no singular ou no plural? Plural. Plural. Então, olha só. E prevaricaram os filhos de Israel. Como se todo o povo tivesse cometido o ato, o erro, o pecado. Coletivo. É o coletivo. Mas o texto, ele apresenta também um individual. O que é um Sim. individual? Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra. Aí, veja, o individual, a ira do Senhor se acendeu contra o coletivo. Sabe, Lutervan, a gente vai abordar isso, mas na filosofia oriental, um erro individual ele se torna coletivo. E não somente no erro, um favorecimento também individual que passa a ter um efeito coletivo. E eu vou falar assim rapidamente. O pecado de Adão nos condenou para a morte. Sim, Então você está condenado porque Adão pecou. Exatamente. Então é o efeito coletivo. E a mesma coisa, Cristo morreu e ressuscitou. Então você tem esperança de salvação justamente nos méritos de Cristo.
Então é uma filosofia, não é uma filosofia, já é algo assim que para nós do Ocidente é difícil de entender isso. Mas para a cultura oriental isso é fácil demais. Eles vivem sob essa orientação. Sim, sim. Então, quando você falou prevaricaram, não é algo coletivo, mas foi o pecado de uma pessoa só, de Jacã. E o que que aconteceu, não é? Você certamente você vai detalhar isso, mas as pessoas, a família de Acã, as pessoas próximas a Acã, com certeza também tomaram conhecimento e tiveram tempo para o arrependimento. Deus concedeu tempo para o arrependimento. Com certeza. Com Como não certeza. fizeram, então veio a condenação. Exatamente. Agora, Omar, prevaricar não é uma palavra comum no nosso dia a dia, e muito menos anátema. Né? Sim, não, Então, não é. vale a pena a gente entender dentro do conceito bíblico essas duas palavras. Olha só, prevaricar, ela significa o quê? Agir por debaixo dos panos, Astuta, agir secretamente, astutamente, astutamente, traiçoeiramente, traiçoeiramente. ou seja, sem que ninguém saiba. Exato. Né? Então, o pecado de Acã foi apanhar coisas para si que estavam destinadas à destruição. Ou poderíamos dizer, tomar coisas para si que, que Deus diz que seriam consagradas para ele. Então, esse pecado corresponde à transgressão do conceito de Deus. O que Acã fez? Ele furtou e ele mentiu. Ok? E anátema? O original dessa palavra, heren, quer dizer coisa destinada à consagração ou amaldiçoada, destinada à destruição. Então, o texto que nós lemos há pouco, o texto anterior, diz: olha, tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Por que essas coisas condenadas? Não toque, não toque. Por quê? Porque foram consagradas ao Senhor. Verdade. Então, hoje nós poderíamos colocar dois exemplos. Primeiro, o O sábado. dízimo, sábado, Sim, dízimo. né? O dízimo também. É, O sábado. O sábado foi consagrado ao Senhor. Se você tocar nesse dia, você está roubando a Deus o tempo que pertence a Deus. Ao dízimo. Malaquias vem dizendo: roubará o homem a Deus? Deus diz: todavia vós me roubais, toda a nação. Como? Nos dízimos e ofertas alçadas. Por quê? O dízimo pertence ao Senhor, mas tudo não é dele? Sim, o dízimo e os 90% também. Mas quando Deus dá essa ordem aí, coisas condenadas não toquem, porque é consagrado ao Senhor, isso aqui é uma prova de fidelidade que o ser humano tem que desenvolver com Deus, sem dúvida. não é? É uma prova de fidelidade. Você não tem que questionar, mas por quê? Não, não, não tem porquê. Deus disse, eu aceito, eu obedeço. Simples assim. Não é o percentual que você quer, não é o dia da semana que você bem entende. Tem que ser aquilo que Deus deixou bem claro estabelecido. É o sétimo dia da semana. É de tal período a tal período. Esse tempo é meu, não te pertence. Exato. É 10%, é o dízimo, é 10%. Não é 9, não é 11, não é 20, não é 5, é 10. E isso daí, apesar de tudo me pertencer, mas esse é consagrado a mim, esse tem que ser separado para a minha honra. Então, se Deus pediu, a gente tem que acatar. Nisso aí, irmão, eu me lembro do pecado de Caim. Sim, Abel ofereceu
o que Deus pediu. Eu não Uhum. acredito que Caim tenha oferecido frutos de má qualidade, Não, pelo contrário, ofereceu de melhor qualidade possível. mas não foi o que Deus pediu, Exato. não é? Então eu posso oferecer para Deus o melhor segundo a intenção do meu coração, mas se não foi o que Deus pediu, ele rejeita. Então, prevaricar, o anátema aqui, eu acredito que deu aí para a gente entender, né? Então, prevaricar, ou seja, agiram por debaixo dos panos, agiram secretamente, astutamente, né? O anátema, o que que era o anátema? É aquilo que eles não deviam tocar porque havia sido consagrado ao Senhor. Vamos lá. Então, esse texto aqui, Marcos, nós lemos há pouco, o Omar leu há pouco esse texto, a derrota em Ai, que está do versículo 2 ao versículo 5. Então, Claudinete falou que o pecado de Acã contribuiu para isso, e o Marcos falou que eles não consultaram o Senhor. Então, olha só, duas razões significativas para a derrota dos israelitas pelos habitantes de Ai. Né? O pecado de Acã, como o capítulo 7 vem trazendo, e a confiança de Israel em sua própria força. Se você observar, eles não consultaram ao Senhor. Eles negligenciaram o quê? Perguntaram a Deus, Senhor, devemos subir agora? O que que nós devemos fazer? Se acharam autossuficientes diante da derrota ocasionada a Jericó. Não é? Então, ao mesmo tempo, subestimaram a força do inimigo, por julgarem ser uma cidade de menor expressão que Jericó. Bom, sem entender o que havia acontecido, você vai encontrar Josué. Depois, olha, os 36 homens aí morreram, tem muitos feridos, dentre os 2 ou 3 mil homens. E o que que Josué faz? Josué, juntamente com os anciãos, se lançam no chão e eles clamam a Deus. Podemos dizer que até mesmo uma centelha de incredulidade a gente vê em Josué. Senhor, o Senhor tirou o teu povo do Egito, trouxe para essa terra para fazê-los morrer aqui. E Deus, você vê aí o cuidado de Deus com aquele líder, né? Deus diz para Josué: olha, Israel pecou, violaram a minha aliança. Qual era a aliança? A aliança estava lá naqueles versos, olha. Então somente guardai-vos das coisas condenadas. Aqui estava a aliança de Deus para aquilo ali. Né? Então Israel pecou, violaram a minha aliança, o meu concerto, o meu decreto. Aquilo que eu lhes ordenara. Está lá nos versos 7 e 8. Pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem opuseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Uau. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então Deus chega para Josué, porque Josué não sabia o que tinha acontecido. O negócio foi muito secreto. Josué não sabia o que tinha acontecido. E Deus revela para Josué o que havia acontecido. Só tem um detalhe. Aqui foi falado o milagre, mas não foi dito o nome do santo. Não é isso que a gente ouve fora? É. Falou. E pro santo, Deus ainda colocou bastante assim, não é característica não, mas praticamente desenhou, né, o que tinha sido feito para que o culpado ele não pudesse ser assim, era eu mesmo, né? Mas até debaixo, né, da sua tenda, ali, das suas coisas, né, o texto vem dizendo, né, Ô que eu Marcos, escondi. sabe o que me chama a atenção nisso aqui? Que Josué não sabia de nada disso. Deus está dizendo, ó, violaram minha aliança,
pois pegaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam, e no finalzinho do texto, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Veja, Exato. olha só, como esconder algo desse Deus que tudo vê? Então, Deus está dizendo, aconteceu isso. Mas quem foi o Senhor? Aconteceu isso, Josué. Faça uma coisa, santificai-vos. Somente duas vezes, Heloísa, a gente encontra essa expressão santificai-vos, somente duas vezes no livro de Josué. A primeira é quando estavam para atravessar o Jordão, para o outro lado. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Era a travessia do Jordão. Então ali eles se lavaram, eles trocaram suas roupas, se colocaram num estado de pureza para Deus conduzi-los para o outro lado. E a segunda acontece no contexto do pecado que levou Israel a ser derrotado. Então, olha como começa o verso 13. Levanta-te, ou seja, dispõe-te, santifica o povo e dize. Ou seja, fala para o povo, fala para os anciãos, fala para os príncipes das tribos, para que eles levem isso ao conhecimento de toda a nação. E novamente venho, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Entenda uma coisa. Olha, há coisas, enquanto não tirardes do vosso meio as coisas. Você observou que coisas não são pessoas? Ok? Coisas condenadas. As coisas condenadas ali eram o ouro, a prata, o bronze, o ferro. E, ao mesmo tempo, foram consagradas ao Senhor. Então, pela manhã, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem, aquele que for achado com a coisa novamente. Aí sim, aquela pessoa que for achada com a coisa condenada será queimado, e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Bom, uma pergunta. Eu gostaria que vocês trabalhassem essa pergunta. Por que Deus não revelou o pecador de imediato, uma vez que já havia revelado o pecado? Chance para arrependimento. Oportunidade, Omar? Oportunidade. Ele teve todo. Veja bem, quando Josué e os líderes estavam ali diante de Deus, murmurando e, entendeu, entristecidos pelo ocorrido, certamente isso daí já foi algo assim disseminado, espalhado. Então Acã sabia, quando Deus fala para Josué: santifica o povo, santificai-vos para amanhã, etc. Acã estava sabendo tudo isso. Então ele teve tempo, Deus concedeu esse tempo para que ele se arrependesse. E ele foi oportunidade, como você falou, pura oportunidade. Ele teve toda a oportunidade. Então a gente volta lá atrás naquela pergunta, naquela visão equivocada, né, que o ser humano tem do Deus do Antigo Testamento para o Velho Testamento. Se Deus fosse aquele Deus severo, pronto a destruir, ele não teria dito: olha, santificai-vos para amanhã. Claro que não. Ele teria resolvido, teria apontado: olha, Acã, lá da tribo de Judá, da família tal, filho de fulano,
E Deus não pôde. Mais do que isso, Lutervan, você veja bem, eu até comentei, não sei se foi sábado passado, mas já comentei, eu sempre tenho isso na minha cabeça, o fato de Deus ter expulsado Adão e Eva do jardim do Éden, não é? Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, Deus já providenciou ali mesmo o remédio para o pecado, não é? Ali mesmo, sacrifício e tal, entendeu? Ali mesmo. E se Deus não os expulsa do jardim do Éden, eles teriam acesso à árvore da vida. E o pecado se eternizaria. Sim, sim. Então, Perpetuaria o pecado. por amor a eles e à humanidade, a todo ser criado, que Deus os expulsou do jardim do Éden, não permitindo que eles tivessem acesso à árvore da vida. Você Então, vê. esse Deus que parece ser tão, né, irado, tirano, bravo, etc. e tal, na verdade é um Deus de amor que a gente não consegue compreender a profundidade desse amor de Deus. Concordo A, piamente. a misericórdia que Deus tem com o povo. É verdade, é verdade. É, gente, é, tem coisas que Deus faz, se você não tiver um relacionamento com Ele, você vai ter uma compreensão equivocada. Totalmente, Totalmente, totalmente. não é? Você, quando você tem essa intimidade com a palavra de Deus, mesmo que você não compreenda completamente, vem na tua mente que não, Deus é justo e Ele sabe o que faz. Eu não compreendo isso agora, mas eu vou compreender, não é? E esse, por exemplo, a gente quando olha a destruição da terra com o dilúvio, Sim. poxa, mas Não, Deus matou bilhões de pessoas. Não, não, Deus não matou, eles já estavam mortos. Estavam mortos em seus pecados. E a Bíblia traz isso para a gente em dois versos. A terra havia se corrompido, a humanidade havia se corrompido, ou seja, já estava destruída. O dilúvio só veio o quê? Para limpar a terra, né? Bem, existe um verso, né, que ele fala para Jeremias, né? A gente sabe que é bem conhecido o verso 9: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, quem o e conhecerá? desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas o verso seguinte diz, verso 10: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, Sim. segundo o fruto de suas ações. Então, Acã sabia o que estava reservado para ele. Ele teve toda a oportunidade, não é? Ele teve chance de se arrepender. Então a gente resume isso aqui naquilo que nós falamos lá atrás. Isso aqui foi um tempo de graça, Oportunidade. de Graça. graça, de oportunidade, né? Então, vejamos. é, tornou-se, o que iria acontecer no dia seguinte, tornou-se conhecido de toda a congregação. O que tornou-se conhecido? Havia pecado no meio do povo de Israel. Então, esse santificai-vos aqui, a gente pode tomar isso como um tempo de introspecção. As pessoas deveriam fazer uma introspectiva de suas vidas. O que está errado? Também de confissão, de entrega, de rever o passado, reconhecer a grandeza de Deus. Se aconteceu o que aconteceu, era um tempo do povo olhar para os 40 anos passados e dizer, não, peraí, o Senhor nos conduziu em segurança até aqui. Então, se aconteceu alguma coisa, não vem da parte de Deus. Né? Como nós falamos, olha, também, além de tudo, era um tempo de graça para que o culpado se arrependesse, confessasse seu pecado, recebesse o perdão de Deus, porque era isso aqui que iria acontecer caso Acã se apresentasse e disse, olha, eu pequei. Eu pequei, olha, está aqui o que eu subtraí lá, o que eu cobicei, e o problema resolveria ali, sem a sentença de morte. Então, era o tempo que precedia o juízo.
antes da sentença. Então era oportunidade para que Acã se revelasse e evitasse terríveis consequências. Pelo menos a família dele, mesmo que, entendeu? Que ele fosse unicamente condenado, a família dele teria sido salva. Vamos imaginar isso, Mas né? sabe, Omar, eu acredito tanto, eu confio tanto na misericórdia de Deus, que Acã poderia sofrer, de repente, alguma outra punição, alguma outra condenação, mas que não chegasse à pena capital. Sim, exato, Porque a exatamente. misericórdia de Deus é tremenda. Ele diz: Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio, que o perverso, se arrependa. Então, se Exato. o perverso Acã se arrependesse, a gente não teria esse final tão infeliz desse capítulo. Na verdade, Deus, por intermédio de tudo isso, estava ensinando o povo, estava dando uma lição para o povo. E talvez com o arrependimento de Acã, a lição teria um efeito muito maior ainda. É. Sim, sim. Né? Veja, o arrependimento de Acã seria uma lição para o povo não abusar da misericórdia de Deus. Sim. Quer ver? Quer ver? Olha Acã, aqui, as duas situações que nós estamos colocando, e olha Judas e Pedro. Uhum. Para os dois, para mim, no meu ponto de vista, o pecado de Judas e o pecado de Pedro é da mesma gramatura, Da é do mesma. mesmo peso. Porque Deus ele não faz diferença de pecado. Ah, pecadinho, pecadão, aí se pecou mais. Aqui. Pecado é transgressão da lei de Deus. Ponto. Então, imagina você se Judas, naquele dia, tivesse arrependido. Ah, Judas foi o que traiu. Hoje a gente olha o relato bíblico, está lá, em Judas, aquele que o traiu. Mas o relato de Pedro é: Pedro foi aquele que o negou, mas se arrependeu. Esse Ô, mais. Tevan, Oi. tanto, tanto é que se não fosse assim, Jesus não manteria Judas ali perto dele, né? Já Sim. mandaria ele embora logo de cara, né? Aí, Marcos, a gente também esbarra naquela questão da predestinação. Você sabia Uhum. que tem muita gente que olha para Judas e diz que Judas estava predestinado àquilo, É verdade, a É pessoa verdade, pensa. ó. não é? Claro. É. É, Gente, isso foge para aquele que estuda a palavra de Deus, isso aí não se harmoniza com o caráter de Deus, Forma alguma. de maneira alguma. Tem predestinação na Bíblia? Tem. Para quê? Qual é a predestinação? Para a salvação. Para a salvação. Todos estão predestinados para a salvação, mas para a perdição, não. A profecia Uhum. dizia que um dos íntimos iria traí-lo, iria lhe ferir o calcanhar. Sim. Somente. Não diz que essa pessoa que cometeu esse pecado deveria morrer pelo pecado. Não. Cristo morreria pelo pecado. Mas foi a falta de arrependimento de Judas que o condenou. Foi a falta de arrependimento de Acã que o condenou. Não é? Agora, na semana passada, quando nós estudamos um pouquinho sobre Josué, nós falamos que Josué tinha um hábito. E o hábito era: levantava-se de madrugada. Madrugada. Ma- Josué era um homem das madrugadas com Deus. Então, novamente um texto. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel o quê? Trinco por trinco. Omar, a Bíblia não fala isso, Marcos, a Bíblia não fala. Se eu falar uma besteira agora, vocês podem me corrigir. Veja, eu fico imaginando Deus pegando lá na tribo de Rúben, Uhum. o primogênito, e Deus diz para Josué: não.
Essa tribo não, ela está isenta de pecado. A segunda tribo também está isenta de pecado. E a última tribo que sobra é a tribo de Judá. Por que que, aqui na minha insignificância, eu penso Deus ter agido dessa maneira? Porque tudo isso aí também é oportunidade que Deus está dando. Deus está eliminando as tribos, dizendo, olha, elas são inocentes, não é? Elas não caíram em pecado. Quando chega lá na tribo de Judá, ainda é oportunidade. Quando chega na família aqui Zeraitas. dos Zeraitas, né? Ainda é oportunidade. Veja, até quando chegou no pai de Acã, ainda era oportunidade. Exato. Que ele pudesse chegar. Ei, para. Eu pequei, eu pequei. Acã segurou todo esse tempo. Ele segurou para si o seu erro. Será que Acã não tinha noção de que ele seria revelado? Mas não, ele deveria ter. É. Pior ainda, ele se rebelou completamente. Aí é que está o detalhe. Pior, quando ele percebeu a aproximação e tal e não se arrependeu, é porque ele se rebelou mesmo. Ah, sou eu, então sou eu. E daí? E vamos ver. Entendeu? Ele foi rebelde, pior do que não somente não ter se arrependido. Ou Ele, seja, ele quis enfrentar a Deus, desafiar a Deus, né? desafiar a Deus. O que que foi esse, desde a tribo de Ruben até a tribo de Judá? Isso aí foi uma investigação. Sim, Pesquisa investigativa. Exatamente. Isso aqui está sendo inve- um juízo investigativo. juízo investigativo. Então, vamos lá. Para aqueles que nos condenam por ensinarmos que no céu está havendo o juízo investigativo, gente, não existe evidência maior na Bíblia de uma forma tão detalhada e tão clara do que esse incidente, em que o juízo investigativo está em curso, ok? Então é interessante a gente guardar isso aí na nossa mente. Quando alguém chegar e dizer assim, mas espera aí, de onde vocês tiraram essa ideia de juízo investigativo? A ideia está aqui. A ideia está aqui. Como que Deus agiu? Bom, quando Adão, ou quando Acã, ele foi apontado, ele confessa. Aqui embaixo a gente tem, olha. Ele confessa, mas o que que faltou na confissão de Acã? O arrependimento. Arrependimento. Sabe, gente, a palavra de Deus diz que quando Deus der a sentença para o ímpio, que cada ímpio souber da sua sentença, lá diz que todo joelho se dobrará, inclusive Satanás vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Agora, veja, a confissão do ímpio lá é desprovida de arrependimento. A confissão aqui de alguém pode ler 20 e 21 para nós, por favor? Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Vamos lá, vamos imaginar isso aqui. Olha só. Aquilo que Deus falou que deveria ser consagrado ao santuário era despojos? Não. E aí? Condenaram. Deus falou que eram coisas condenadas. Tá, aquelas, Despojo. o ouro, a prata, o ferro, o bronze. Deus disse que aquilo era consagrado ao Senhor.
Quando era para o povo, o termo era despojos. Então, pertencia ao povo. Agora, por que que Acã, por que que ele tomou para si uma barra de ouro, né? Uma, tantos ciclos, 200 ciclos de prata, uma capa babilônica? Vamos lá. Acã poderia usar essa capa babilônica lá no meio do acampamento de Israel? Não, Não. Ele poderia usar a prata e o ouro? Até não. poderia, não poderia? Porque Israel era rico. Ah, Ah, ele poderia, aquilo ali seria uma reserva, um tesouro, um dinheiro. Para você ter uma ideia, dinheiro de hoje, sabe quanto que vale isso daí? Tá? 350 mil reais. Mais 350, quase 400 mil reais. É É porque, bom, é um bom dinheiro ou não é? sim, com certeza. Uma barra de ouro, ela pesa 500 gramas. Uma barra de ouro. É meio Sim, quilo. bem que. Cada grama, o peso hoje é 750 reais. Então, por aí você vai. 500 gramas, quanto que dá? Arredondando aí 400 mil reais, colocando a prata e tudo mais. Gente, vamos chamar que isso que você falou fosse o que a Can estivesse pensando. Não, uma reserva para o futuro. É, Mas também não seria desconfiar da providência de Deus? com claro, certeza. totalmente. Não é? Totalmente. Ou seja, Totalmente. não, eu tomei isso aqui, é uma reserva para o futuro. Pode ser que Deus, em algum momento, ele se esqueça. É, É, é a mesma coisa, é a mesma coisa de você ir na lotérica e fazer um palpite de Mega Sena. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. né? Meus queridos, então é cruel, né? Olha, eu sublinhei aqui três verbos: vi, cobicei, tomei. Também. Vamos ver aqui esse processo do vi, cobicei e tomei? Será que a gente, quando a gente peca, será que a nossa visão está envolvida? Sim. Desde lá de Eva já está envolvida, né? Muito bem, Marcos. Vi que era desejável aos olhos, né? Cobicei, né? Tomei. Você viu, Marcos? Você citou de Eva. Esses três verbos aqui, eles cabem inteiramente para Eva. Ela viu a serpente falando, ela viu o fruto, a serpente trabalhou isso nos ouvidos de Eva, ela cobiçou, ela desejou ser como Deus, e para ela ser como Deus, o que que ela tinha que fazer? Comer do fruto. Tomei, comi. Então se aplica a Eva e se aplica a nós também. Então, nesse processo, vamos ver cada uma dessas palavras. Olha só, vi. A visão é um dos nossos sentidos. Quando você vai num restaurante, você come primeiro com o quê? Com os olhos. Com os olhos. Não, gente, é verdade. Olha, eu vou usar uma expressão de um amigo meu. Ele disse assim: Olha, cara, eu olhei aquilo lá, eu lambi os beiços. Mas você não sabe que gosto tem, se está salgado, se está sem sal, se está amargo. Mas a aparência, ela te cativa. Então a visão, ela é inevitável. Nós julgamos muitas coisas através da visão, daquilo que nós vemos. Né? E às vezes aquilo que vemos, a gente vê de uma forma equivocada. A visão ela também afeta e interfere nas nossas emoções. O que vemos pode nos deprimir, pode causar ira, ou então nos causar aí o que? Felicidade, alegria. Então a visão ela sempre desperta uma reação mais profunda. E algumas vezes essa reação ela é imediata. Por exemplo, você está aí almoçando e de repente você olha para a televisão, mostra uma cena lá da África, aquelas crianças raquíticazinhas, você é comovido. Tem gente que não, mas você é comovido instantaneamente.
você chega até a sentir uma angústia, não é? Então, algumas vezes essa reação, né, ela é imediata. Gostamos ou detestamos o que estamos vendo, ou até mesmo julgamos insignificante. Podemos dizer que isso é normal. Para esse mundo de pecado que nós vivemos, essa condição que nós vivemos, podemos dizer que isso é normal. Mas em alguns casos, nossa reação está diretamente ligada com alguma necessidade mais profunda. Por exemplo, você vai. A mulher, acho que ela é mais que o homem nisso aí. A mulher vai num shopping, para diante de uma loja de roupas, de calçados. A mulher parece até uma centopeia. Tem um monte de calçado em casa, mas olhou aquele lá, ela olha, ela imagina com aquela roupa tal. Não é assim, não é verdade? Claro que é. Homem não. A Sandra briga comigo aqui, gente. Eu abri o armário, a primeira camisa que eu encontrei, eu pego. Só para você ter uma ideia, eu Não sabe. frequentava, eu frequentava lá em São José do Vale do Rio Preto, eu era ancião lá. E lá tinha uma menininha, a Thaís. E teve um dia, aquela menina era abusada. É. É, pequenininha e abusada. Ela, no sábado, ela... Observadora, né? Ela devia ser observadora. Isso, vamos trocar uma abusada por observadora. Ela chegou para mim, botou a mãozinha na cintura, olhou para minha cara e falou assim: Vem cá, você não tem outra camisa e outra calça, não? Ah, Eu, por quê? Porque são 3 sábados seguidos que você vem com essa camisa e com essa calça. gente. Nossa! Ela não conheceu o Omar, então, né? Gente, eu fiquei pensando, gente, mas que menino. Interessante, gente. É que no Tiguan, para poder você guardar uma roupa, eu faço toda a roupa. Quando eu vou guardar, eu não tenho. Acaba arrotando, porque não cabe de tanta roupa que ele tem. Só que ele só usa praticamente uma coisa só. Não, eu cheguei no armário, peguei essa aqui, bom, essa aqui é essa. Tá. Pronto, eu tô bem vestido. Não, o homem tem Cansou. isso. Mas a mulher não. A mulher, nessa questão da visão, ela é muito mais perspicaz do que o homem. Só para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando de mulher, a gente vai a uma festa. Vai lá, os casais. 5 minutos depois, você fala para a esposa assim: Vamos embora. Vamos. Ela sabe a roupa que as outras mulheres estavam vestindo, O sapato, a bolsa. a bolsa, se botar a marca, enfim. O homem não. O homem passou lá, foi falar de política, foi falar de carro, de futebol. Mas você viu aquilo? Não, não vi, não. Ah, não, você não. Não, não vi. Então a visão, gente, ela é tremenda. Ela afeta a nossa vida e no nosso dia a dia, não é? Bom, Você tá falando isso? Quando que você acha que Acã se apropriou disso daí? quando? Quando? É quando a mulher viu. Vai, só falta dizer isso. Quando que você acha? Ele foi escolhido para ser um dos espias também. Josué também foi espia. Então é uma coisa impressionante isso. Um espia é uma pessoa. Você vê aquele relatório dos 10 espias que vieram, entendeu? O que causou para o povo de Israel lá no deserto. A tristeza, a consequência. E a mesma coisa, um espia que vai e se apropria de coisas, entendeu? Que ele viu, cobiçou, guardou e a maldição que ele trouxe para o povo de Israel. É triste isso quando a gente pensa, entendeu? E maior maldição para a família dele, não é? Claro, é coletivo. O problema é É coletivo. coletivo. Um coletivo no nível nação e coletivo no nível família. Então, gente, olha só. Primeiro, ouvir. Nós falamos que o ver afeta nossas emoções. Sim, sem E dúvida. Acã foi afetado. Olha só. Desejar é vamos dizer, um sinônimo para cobiçar. Veja, cobiçar é o resultado despertado por aquilo que Viu? vemos, por sua beleza ou utilidade.
Eu tenho medo de sair com Sandra quando eu tô duro. Normalmente eu tô duro. Mas gente, quando eu me supero em dureza, eu tenho medo de sair com ela. Por quê? Não é que ela quer coisas caras, não. Se ela passar numa prateleira que tem um monte de potinhos, ela, ela fica assim: esse aqui dá para isso, esse dá para aquilo. São coisas pequenas, né? Mas veja, ela viu, ela gostou. Então, os desejos podem ser bons? Podem. Podem ser maus? Podem. Alguém leia, por favor, o Salmo 19:10, um desejo bom. Tome aí sua Bíblia, Salmo 19, verso 10. E alguém leia Provérbios 21:10 e outro Miqueias 2:2. Salmo É 19, provérbio. 10. Não, primeiro Salmo 19:10, depois Provérbios 21:10. Salmo 19:10. Isso aí é um desejo bom. O que que diz aí? São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro, dependurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, se você pegar o Salmo 19, o início dele, aí, pelo meado aí até ao verso 10, você vai ver a lei do Senhor, o juízo do Senhor, os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor. São mais desejáveis o quê? Do que o mel. O ouro, Do que, do não que, é? Bom, do que o ouro, mais do que o mel, mais doce do que o mel. mais doce que o mel, não é? Então veja, é uma coisa que a gente tem que desejar, é conhecer o Senhor. Provérbios 21:10, um desejo mau. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Olha só, você já viu como que tem gente que deseja o mal do outro? A maior parte Sim. das pessoas, desculpe te falar, Não é? o Gente, insucesso dos outros faz bem para a faz pessoa, bem né? para o outro, eleva o ego do outro. Alguém achou Miqueias 2:2 aí? Eu acho já. Posso ler? Sim, sim. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eu leio esse texto, eu me lembro de Acabe e a vinha de Nabote. Ele E o desejou a vinha de Nabote que era colada ao palácio dele. palácio. Até que Jezabel foi lá, pegou o selo de Acabe, fez uma carta para que matasse Nabote. Gente, vê se não cabe nesse texto aí de Miqueias 2:2, né? Não tem dúvida. Então, olha só, muitos dos nossos desejos, eles advêm da necessidade real, né? Então, uma coisa que, poxa, eu desejo ter isso porque isso aí, olha, iria me ajudar muito. É uma necessidade. Ou algo aí que é imaginação. Eu penso que aquilo vai me satisfazer, né? Então, o desejo é mau. Quando? Quando tem origem numa rejeição do cuidadoso amor de Deus por nós, ou na falta de confiança do seu poder. Por exemplo, quando, quando eu dou estudos bíblicos para uma pessoa, eu tenho um desejo tremendo de ver aquela pessoa se decidindo e passando pelas águas. Né? Então tem coisas boas que a gente pode desejar e Deus ele vai aprovar esse desejo. Então, aqui o desejo no sentido de cobiça, ele viu, ele desejou aquilo para ele. Até aqui tinha tomado, até aqui tinha pecado? Não, até aí não. Se Até ele aí não. viu, não. Ele viu, ele desejou, ele, não, 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 isso aí é do Senhor, não vou mexer nisso não. O problema está aqui, ó, tomei. Ou seja, me apropriei. Então a cobiça se manifesta através de ações.
Interessante que, quando você olha os mandamentos, o único mandamento que ele é, como é que a gente poderia dizer? Que ele não Décimo é visto, Isso. é a cobiça. é a cobiça. Olha, se você vê todos os outros mandamentos, eles são pontuais. E você diz, não, a pessoa está pecando. Mas a pessoa pode estar naquela carinha de santo, está o quê? Vivendo o 10º mandamento aí, cobiçando coisas Sim, alheias, e você não saber. Então, tomei. Então, a cobiça se manifesta através de ações. A razão deve prevalecer sobre nossas emoções, reger nossos desejos, determinar nossas ações. Aqui, ó. Nem tudo que eu vejo, eu deveria ver. Nem tudo que eu desejo, eu devo ter. Ok? Então, isso aí é a razão. Hã? Agora, a razão iluminada pelo Espírito Santo e guiada pela palavra de Deus é o melhor juiz entre o nosso desejo e ação. O desejo de Acã, aí aquilo que o Omar falou, né, de segurança pessoal, foi satisfeito de forma errada. Sabe por que foi satisfeito de forma errada? Porque dias depois eles iriam investir contra Ai. Aí sim, os despojos de Ai seria do povo, ok? E lá seria uma apropriação lícita, porque Deus estava ordenando. Aqui não. Aqui Deus diz, não toque. Lá vai ser de vocês. Né? não, Então, mas o ouro e a prata não. O ouro e a prata eram consagrados a Deus. sim, aqui em Jericó, Ah, sim. em determinadas conquistas, Tá. O despojo todo era, poderia ser o gado, poderia ser do povo, né? era de quem tomasse. Ou de quem tomasse. Mas ali de Jericó, aquilo que não fosse para o santuário deveria ser passado ao fio de espada e depois queimado. Exato. Né? Então, olha, esse tomei, é aquilo que nós falamos há pouco, soma com indiferença à ordem divina, indiferença aos demais, conquanto que eu esteja bem. Não, se eu estiver bem, tudo bem. Mas sabe, decisões geram consequências. Agora, gente, 24 e 25. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, ou de Zera, né? Que mais? Espera aí que eu estou com um quadro aqui em cima das letras. Ó, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto possuíam, levaram para fora, para o vale de Acor. Então, esse vale aqui, ele é uma referência ao nome de Acã. É o vale da maldição. Né? Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou. Veja, o que aconteceu com Jericó, aconteceu com eles. Para nós encerrarmos, antes de a gente ler o último texto, no seu entendimento, Deus foi justo ou foi excessivo? Foi justo porque teve um tempo de graça, né? Mas Deus não podia ter pegado leve aqui com Acã, com a sua casa? To- Marcos, por que a casa de Acã, mulher, filhos, aqueles que viviam debaixo do mesmo teto de Acã, por que eles foram condenados juntamente com Acã? Porque eles eram coniventes, né? Então Ah, se tornou o pecado deles também, né? vocês se lembram quando Coré, Datã e Abirã, eles se rebelaram contra Deus? Sim. Quando chegou a hora do juízo, a família, me parece que a família de Coré, ela se afastou. Ou seja, nós não queremos tomar parte nisso. Nós não apoiamos isso. E essa família foi poupada. Quando nós olhamos para a família de Acã aqui, Marcos, eu também compactuo contigo. Eu acho que eles também foram coniventes nisso aí.
ok? Mas aí tem os animais também, outros monstros também. Sabe, Wanda, aqui a maldição caiu sobre tudo, toda a casa dele. Assim como a maldição caiu sobre Jericó, sobre pais, filhos, bebês, animais que deveriam ser passados ao fio da espada, veja, a mesma maldição foi transferida para Cã. Um exemplo, aquele servo de Eliseu, como é que ele se chamava? Geazi. 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 Veja bem, Naamã vai até Eliseu, Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes lá no Jordão, ele vai, mergulha, ele oferece um presente para Eliseu, Eliseu rejeita, e ele segue feliz da vida, levando lá uma porção de terra para se ajoelhar em cima daquela terra de Israel, lá na sua terra, enfim. O que que Geazi faz? Geazi vai, corre atrás dele, diz que Eliseu havia mandado pedir para os filhos dos profetas algumas peças de roupa, alguma parte lá do tesouro que queria dar a Eliseu, e ele deu. Feliz da vida, ele deu. Quando ele chega para ele, quando Geazi chega para Eliseu, Eliseu pergunta para ele: vem cá, onde que você foi? Ah, nada, eu fui ali dar uma voltinha. Deus já tinha revelado para Eliseu o que Geazi tinha feito. Eliseu diz para ele que a praga de Naamã seria a praga de Geazi. E na mesma hora, brotou no corpo dele o quê? A lepra. Ok? Então, a condenação que estava sobre Naamã agora foi transferida para Geazi, pela escolha que ele fez, mentira, furto e tudo mais. A família de Acã, por saber do erro e manter-se calada também, recebeu a mesma sentença. E a sentença que seria para Jericó foi a sentença transferida agora também para a casa de Acã. Vamos lá. Você acha que Deus poderia ter agido de outra forma? Por que Deus agiu de uma forma tão drástica? E aí, o que vocês acham? Deixa eu dizer. Sabe, gente? Muita gente hoje diz, mas Deus é amor. Sim, Ele é amor. A graça, ela tem o seu tempo e a justiça tem o seu tempo. Quando a graça não é aproveitada, quando a graça ela não toca o coração do pecador, a justiça de Deus toca o corpo inteiro. E aqui, se Deus tivesse feito vista grossa, seria o mesmo que dar permitir que outros fizessem a mesma coisa. Ah, não, Acã foi. Deus não levou em conta o pecado de Acã, a gente pode fazer também. Então foi duro o que Deus fez? Foi. Mas era a forma daquilo ali servir de exemplo para que outros não fizessem. Ok? Como seria outro modo de agir? Se Acã tivesse arrependido, não teria havido que esse final tão infeliz da casa dele deixar de existir no meio do povo de Israel. Bom, Heloísa, você ficou quietinha aí todo esse tempo, por gentileza. A história de Acã ensina a solene lição de que o pecado de uma pessoa causa o desagrado de Deus em relação ao povo ou nação, até que a transgressão seja descoberta e punida. O pecado é por natureza corruptor. Uma pessoa infectada com essa lepra mortal pode contaminar milhares. Uau, tremendo isso aqui. Queridos, se a gente trazer isso para o nível de igreja, entenda uma coisa: um pecado não resolvido, uma situação não resolvida
no meio do povo de Deus, pode simplesmente infeccionar toda a igreja. Quantas casas, quantos lares nós vemos por aí afora, mundo afora, que sofrem consequências terríveis porque um membro da família se desviou do caminho. Seja o vício, seja a bebida, seja a pornografia, enfim, qualquer coisa. Então, essa história real da vida de Acã, ela deve ser uma lição para todos nós. Primeiro, aquilo que pertence a Deus não devemos, em hipótese alguma, tocar. Seja o seu sábado, seja a sua lei, seu dízimo, enfim, é do Senhor, é do Senhor. Quer se livrar vamos dizer, de transgredir, devolva a Deus aquilo que é dele. No caso aí, falando aí da dízimos, ofertas, você devolveu, você está livre de transgredir o mandado do Senhor. Com respeito ao sábado, é um concerto que você tem que fazer com Deus a cada pôr de sol de sábado para o primeiro dia da semana. A gente não se prepara para o próximo sábado, na sexta-feira, dia da preparação. Não. Terminou o sábado, você já começa a se preparar para o outro. E assim sucessivamente. Por que isso é tão importante? Porque isso aí vai ditar que futuro teremos: vida eterna ou morte eterna. O tempo que nós estamos vivendo hoje é para ajustarmos a nossa vida aos padrões de Deus. É colocarmos a nossa casa em ordem. Por quê? Porque aquele que há de vir virá e não tardará. E quando ele vier, deixou de existir o tempo. Será tempo de juízo. Será tempo dele dar a sentença aos que fizeram o bem, a vida; aos que fizeram o mal, a morte eterna. Então, que você e eu, nesse tempo que Deus está nos dando hoje, que a gente escolha ter o caráter de Cristo. Deixa o restante por conta dele. Escolha ter o caráter de Cristo. Ele vai mudar o teu caráter. Ele vai transformar a tua vida. Você não vai nem notar que foi transformado, mas ele vai mudar a tua vida. Coisas que você fazia, você deixará de fazer. Coisas que você não fazia, você passará a fazer. Ok? Então, que Deus te abençoe grandemente nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus, que ainda temos, ela seja tua cobertura nesta noite. E que a tua decisão seja: Senhor, eis-me aqui. Transforma-me. Amém. Vamos orar? Quem gostaria de orar, Claudinete? Você ora conosco agora? Maravilhoso Deus, bondoso Pai. Nós te louvamos, Senhor. Te exaltamos por tua grandeza e por teu poder. Pelo privilégio, Senhor, que temos de estudar a tua palavra. Senhor, muitos Acãs existem ainda hoje. Que não seja o nosso caso, Senhor, ser um Acã na atualidade. Que as nossas vidas sejam pautadas pela tua palavra e pelo teu Espírito. E que fazer a tua vontade, Senhor, seja um prazer. Nos livre, Senhor, de ver aquilo que pode contaminar os nossos corações com a cobiça. E nos livre, querido Deus, de lançar mão daquilo que foi consagrado ao Senhor. Toma cada um dos teus filhos nesta noite em tuas mãos. Guarda-nos todos na tua presença. Santifica, querido Deus, os nossos corações, para que fazer a tua vontade seja um prazer. No nome e no poder de Cristo Jesus, te pedimos que o Senhor nos conceda uma noite de descanso, onde as nossas forças sejam restauradas. E que o nosso amanhecer, Senhor, seja um amanhecer feliz para transmitirmos aos outros, aqueles com quem tivermos contato, transmitirmos o Deus maravilhoso que Tu és, o Deus gracioso, misericordioso, o Deus que ama, o Deus que convida diariamente para a salvação. Olha, querido Deus, por cada um de nós, é o que te pedimos agradecidos no bendito,
santo e eterno nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Querido, Aqui, eu já estava orando, mas eu não percebi que meu fone estava desligado. ah, Está devendo a oração. vai devendo para semana que vem. Tá certo. Oração dupla. É isso, isso. Olha, Deus nos abençoe grandiosamente. Boa Letícia, noite a todos. que a tua viagem seja abençoada também, tá bom? Amém, obrigada. Bom, Tchau. gente, Mas estou fazendo estudo, tá? ótimo, maravilha, Tá? Não estou podendo ir lá, mas eu estou fazendo. Bom, maravilha. todas as. Fiquem Beijo todos. a todos.